É um resumão de tudo que nós estudamos esse ano. Fundamental é entender a diferença entre ciência mental da Seitianoia, ciência mental tradicional, a autoajuda e etc. Porque ultimamente Seitianoia é mais autoajuda do que Seitianoia. A autoajuda é aqueles títulos comerciais, mente rica, mente milionária, mente segredo. O objetivo é programar o subconsciente para atrair riquezas materiais. E nesse processo é comum querer copiar e colar padrões comportamentais e atitudes mentais de pessoas bem-sucedidas. E o grande problema disso tudo é ignorar o currículo espiritual ou a matriz da mente de cada pessoa. E a autoajuda também ignora praticamente a relação entre céu e terra, ou seja, a finalidade da vida. Alguns meio que dão uma tapeada, mas fica nisso. A ciência mental da Seitianoye, a mente é canal de ligação entre céu e terra, ou Deus e homem. O mundo tem uma finalidade, é o mundo da expressão de Deus, e este mundo é o mundo da vivificação mútua, então tem uma finalidade. O mundo tem um propósito, fruto da manifestação da mente coletiva, mas isso não quer dizer que é obra do acaso. Ela tem um objetivo. O objetivo é manifestar as ideias de Deus, as criações de Deus nesse mundo. O dia que todos fizerem isso, quando todas as vidas e todos os espíritos do universo compreenderem a verdade, este mundo, assim como é, será o reino da luz. O paraíso vai acontecer aqui. Quanto isso vai demorar? Sei lá, um montão. Nós estamos na idade da pedra ainda, em questão espiritual. A ciência evolui, mas espiritualmente estamos defasados. E a nossa vida terrena aqui também tem uma finalidade, que é o mundo da vivificação mútua, ou seja, de um ajudar o outro, vivificar o outro. Para vivificar o outro, você tem que produzir alguma coisa que seja útil, que tenha serventia ao outro. Se fizer isso, naturalmente as riquezas manifestam nesse mundo. O fundamental é entender o propósito de Deus e tentar trazer esse propósito aqui nesse mundo. Vivemos em dois mundos. O mundo da primeira criação, o mundo do Dissô, o céu, o reino de Deus. Nós somos filhos de Deus, ser perfeito, livre, filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E do outro lado, nós vivemos nesse mundo da segunda criação, no mundo terreno, que é o fenomênico, como ser carnal, sem liberdade, regido pela lei da causalidade e tolhido pela ilusão. A mente subconsciente, o canal de ligação entre céu e a terra. O que impede essa ligação é a ilusão. A ilusão é o encobrimento, aprisiona a força da vida e faz perder a liberdade da vida. A ilusão, além de encobrir, ela de fazer perder a liberdade, além disso ainda ela cria imagem falsa. Ela faz, em primeiro momento, perder a liberdade da vida, porque aprisiona a vida, o Filho de Deus, a força da vida. Sem força da vida, você não consegue expressar a capacidade plena de realização. Isso traduz na vida fenomênica como não ter vida saudável, tanto física como financeira. E, por outro lado,
a ilusão cria dores e sofrimentos, que é a imagem falsa. A mente que está em ilusão profunda dá a forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. A imagem falsa é aquilo que Deus não criou, criação da mente humana, da mente em ilusão, que é a doença. Doença significa também perder liberdade, não poder mover. Pobreza também é fruto da estagnação, ou sem movimentação, sem circulação. E a desarmonia também é falta de liberdade, falta de flexibilidade, que resulta em brigas. Então, a ilusão cria todas essas coisas. Cria doença, não deixa manifestar a força da vida, não tendo força da vida, cria situações desarmônicas, cria situações onde faltam bens materiais ou falta alguma coisa na família. Hoje publiquei um vídeo sobre o professor Kamino Kusumoto. Ele dizia que tinha uma karma maléfico familiar. Karma maléfico familiar é uma coisa meio raríssima, né? Na realidade, o caso dele não era bem karma maléfico familiar, né? Se lê o livro dele, que é Buscando o Amor dos Pais, dá para entender bem. Tinha uma profunda desarmonia na família dele, talvez viesse isso de geração. Na realidade, não chega a ser um karma maléfico, no sentido de alguém ter jogado uma praga, ou uma coisa mal. Isso pode acontecer, mas isso é coisa raríssima, né? Esse negócio de karma familiar é coisa raríssima. Muito mais karmas que você cria nesse mundo, na sua vida, do que coisas hereditárias. Isso é alguma exceção muito grande, a não ser, tipo assim, teu antepassado ter sido um ser extremamente cruel, e aí pode acontecer alguma coisa, mas fora disso, a possibilidade disso acontecer é quase zero. Estou dizendo isso, que as pessoas, não sei porquê, mas têm tendência de achar que tudo é karma familiar. Canso de pessoas querer saber qual que é meu karma familiar. Qual que é o teu karma familiar? Não tem, você que tem na tua cabeça, só isso. As pessoas criam essas fantasias negativas e acham que é culpa da raiz familiar. Quando a força da vida se manifestar plenamente, a saúde, a harmonia, a prosperidade na vida pessoal, familiar e na sociedade. Esse é o que está no prefácio do livro número 1 da Seiichi Noye. Ela começa assim: quando a força da vida manifestar plenamente, a saúde e a harmonia. Depois ele mesmo pergunta: o que impede a manifestação da força da vida? A resposta é ilusão, ou as nódoas da ilusão, porque quando fala em ilusão, não é uma coisa, um bloco rígido, é como se fosse pó, karma, é como se fosse fuligem que você vai acumulando, não cria de uma vez, é pensamentos e sentimentos que você vai acumulando, como se fosse pó, ela gruda, como se grudasse no para-brisa do carro, tapa, encobre totalmente e aí você não enxerga mais nada. E é isso que acontece com as pessoas. As nódoas da ilusão impedem a manifestação da força da vida, bloqueiam. E não tendo força da vida, você não manifesta saúde nem prosperidade. Nódoa da ilusão, então, são pensamentos e sentimentos negativos gravados no subconsciente
que é o que compõe a matriz da mente. Matriz da mente é a somatória de todos os pensamentos e sentimentos positivos e negativos que compõem a matriz da mente. Então, dependendo da composição da tua matriz da mente, você define o seu destino. O destino é determinado pela composição da matriz da mente. Então, a única forma de nós melhorarmos nossa vida é purificando a matriz da mente e eliminando os nódulos da ilusão. E é exatamente como está na Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção, ou seja, esse mundo, você tem que purificar a matriz da mente e eliminar os nódulos da ilusão. Embora seja purificar a matriz da mente, eliminar a nódoa da ilusão, primeira providência é não mais acumular nódoa da ilusão, né? Essa é a primeira coisa. Como eliminar a nódoa da ilusão? Claro, sem pagar, né? Pela dor ou sofrimento. O problema de pagar pela dor e sofrimento é que poucas pessoas conseguem entender por que está sofrendo, por que está passando por aquela dificuldade. E isso faz ter mais ressentimento, mais raiva, mais ódio, e acaba transmigrando o karma. Então, primeira providência é parar de acumular, que é você tem que treinar a tua mente, tem que praticar exercício. A Seichan-no-ye trouxe um novo caminho, né, para não ter que passar pela dor e sofrimento, que é a revelação divina da grande harmonia. E o outro caminho é conhecer a verdade. Na Seichan-no-ye, a verdade é como se fosse uma moeda que tem frente e verso. Matéria não existe, e só existe disso Deus, aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, ou seja, a mente de Deus. Se você entender que matéria não existe, você desapega materialmente e fica muito mais fácil praticar a revelação divina da grande harmonia, que é a reconciliação, perdão, reconciliação, gratidão. Matéria não existe, você desapega da matéria, solta, não fica obcecado, eu quero que seja assim, tem que ser assim, precisa resolver assim, tenho que me curar, tenho que isso. Se você vai se curar ou não, depende de você. Quando entender isso, vai curar. Mas enquanto quiser curar com a mente ou com remédio, fica difícil. E é isso que fazemos estudando no Caminhada da Prosperidade. Comandar a sua vida com o poder da mente não é comandar a sua vida com o poder da sua mente, por isso. É comandar com a mente de Deus. A mente de Deus manifesta através do seu subconsciente. Então, o que você tem que fazer é sintonizar a nossa mente com a mente do universo e manifestar com prosperidade material, usando as forças física, mental e força da vida. Nossa mente é agente da criação da mente de Deus por intermédio do subconsciente. Então, não sou eu que realiza as obras, é a força de Deus, a vida de Deus que realiza as obras. A mente de Deus age, ou seja, se revela refletindo-se em nossas mentes por meio do nosso subconsciente. A única coisa que nós temos que fazer é deixar a nossa mente refletir a mente de Deus. Para isso, tem que desapegar, primeiro, materialmente, porque Deus é espírito, não é matéria. Quanto mais a mente é apegada materialmente, fica difícil sintonizar com a mente de Deus. Como a mente de Deus reflete nas nossas mentes, isto é, no nosso subconsciente. Essa lógica é fundamental. Como a mente de Deus reflete? Primeira coisa que tem que ter na cabeça
E entender isso, às vezes é um pouco difícil entender, mas Deus deu liberdade ao ser humano, deu livre arbítrio. Portanto, ele não vai fazer absolutamente nada que eu não queira. É exatamente isso. Ele não vai fazer absolutamente nada que eu não queira. O que eu quero é o meu padrão da matriz da mente. Não é meu pensamento consciente. Conscientemente posso estar desejando alguma coisa, mas a minha matriz da mente, que é a somatória de todos os pensamentos, sentimentos do passado, é que define, porque não é o meu consciente. Consciente agora eu posso querer alguma coisa, mas lá atrás o pensamento, o sentimento era diferente. Por isso que leva certo tempo refletir os ensinamentos da Seiichi Noe aqui no mundo terreno. Certo tempo não quer dizer eternidade, né? Na verdade é muito pouco tempo, mas não é instantaneamente. Depende muito de cada um. A questão é como a mente de Deus reflete no nosso subconsciente. Deus criou o homem livre, deu livre arbítrio. Portanto, Deus só faz aquilo que é da minha vontade. Isso está bem claro para quem leu a revelação divina de Deus sobre as leis mentais. O que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes, ou seja, mente consciente. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos, ou seja, aquilo que é a tua matriz da mente. Se possuís na treva, é a matriz da tua mente. Eu te dou coisas negativas. Mesmo que peça a luz, não poderei dá-la se possuís treva na mente. Mesmo que eu peça a luz agora, não vai dar, porque vai respeitar o teu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o somatório dos teus pensamentos, não é o que está falando agora, ou pensando nesse momento. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Frequência de teus pensamentos significa a palavra que você usa, ou palavras que você veio usando até hoje. Se possuís treva na tua mente, eu te dou coisas negativas, ou seja, é a tua matriz da mente, que é composto por karma, ilusão, pecado, crença negativa, que é o teu subconsciente. Na verdade, é tudo, está falando da mesma coisa. Quando fala karma, ilusão, pecado, crença, claro, tem uma diferençazinha, mas o que importa é que aquilo que está gravado no teu subconsciente, essa composição, que é a tua matriz da mente, e que vai determinar aquilo que sintoniza com a mente de Deus, e a mente de Deus vai respeitar a sua vontade e vai fazer manifestar isso. É aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos, a palavra que você usa. O que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Se você tiver fé absoluta, pode ser até teu consciente. Aí é milagre, né? Isso acontece. Não estou dizendo que isso não acontece. A fé absoluta de quem ora, acreditando 100% que aquilo vai acontecer, porque ela consegue tapar tudo quanto é porcaria que está na matriz da mente e fazer manifestar a perfeição. Isso acontece. Tem muitos relatos na Seiichi Noe, pessoas que fazem 1000 sutras, põem a ler a coleção Verdade da Vida 100 vezes, e assim por diante. Consegue fazer isso. O professor Kamino Kusumoto tinha lido 8 vezes
para tentar resolver o problema do karma familiar. E ele só conseguiu na 9ª vez porque teve que fazer o resumo, anotar todos os trechos do livro onde fala pecado, e aí conseguiu sair. Na realidade, aí está a solução do problema das pessoas. Se a pessoa tem algum problema, pega a coleção Verdade da Vida, lê inteirinho e fica copiando onde tem aquele tópico. A preletora Fabiola, quando o marido dela pegou Covid e estava desenganado, pegou o livro e começou a compilar tudo quanto é lugar que, na verdade, da vida, que dizia doença não existe. Depois de 60 dias, o marido dela começou a apresentar melhora. Quando ela estava compilando o trecho onde dizia doença não existe, então é a força da fé que muda. É a única coisa que pode mudar. É o que muda rapidamente a composição da matriz da mente. A revelação de Deus sobre leis mentais, então, não pense que basta ter mente alegre para receber sem nenhum esforço tudo o que queres no mundo fenomênico. Né? É preciso que entres em ação, não adianta só rezar. É no reino de Deus que todas as coisas estão dadas a ti, e as infinitas coisas existentes no reino de Deus jorram para o mundo fenomênico através das chafariz da tua mente. Chafariz é aquilo que dá formato à água que espirra. Portanto, a forma que ela se manifesta depende do formato do bico da chafariz que a tua mente elabora. E é isso que serve fazer projeto de prosperidade. Você tem que dizer o que quer receber, né? Deus respeita a tua livre-arbítrio. Ele vai dizer, esse cara não quer nada. Então tem que dizer, é isso. O projeto de prosperidade só serve para isso. Mas para dar, para receber, você tem que ter dado alguma coisa. Então, o problema do projeto de prosperidade é que as pessoas só querem receber sem ter dado nada. E aí não vai acontecer nada. Tem que elaborar o formato das coisas que quer receber. Isso é fundamental. Se não fizer isso, não vai vir nada. Deus não, ele não te obriga a receber nada. O tal do livre-arbítrio é uma coisa complexa, mas é assim. Ele te respeita, teu livre-arbítrio. Se você não disser eu quero isso, não vai te dar. Simples assim. Não é difícil deduzir que a palavra é força matriz da vida, isto é, a arma para comandar o destino. Mas a questão é quem e o que faz pensar, usar aquela palavra, pensar desta forma. De novo, é a mente em ilusão. A grande maioria do nosso pensamento nós falamos ou nós pensamos de modo automático, que é a mente do hábito e da tendência. Mente do hábito e tendência são sentimentos e pensamentos gravados no subconsciente, que é a tua matriz da mente, ou teu currículo espiritual, composto de ilusão, pecado, crença, mindset fixo. Mindset fixo é mente fixa. Eu não posso, eu não consigo, eu só tenho esse tipo de habilidade, eu só sei fazer isso, eu só tenho essa quantidade de inteligência e assim por diante. Dependendo da educação que a gente teve, família, a pessoa que conviveu, acaba implantando esse tipo de pensamento. Uma criança que ouve, você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso, acaba botando na cabeça, eu não consigo. Então, a educação infantil é muito importante. Tem que saber ensinar aquilo que é certo, mas não é só negando tudo.
Não é difícil concluir que a arma para comandar o destino é o sentimento que emerge do nosso subconsciente. Sentimento é mais forte do que qualquer coisa, né? Por isso que aquelas coisas que você grava sobre forte emoção é o que dá mais resultado, né? Traz mais efeito. Não há dúvida que o subconsciente é a peça fundamental para comandar o destino, mas não adianta querer manipular o pensamento através do consciente usando esporadicamente frases motivacionais ou positivistas, né? Muitas pessoas caem nesse erro, né? De vez em quando usam uma frase motivacional positivista. Isso não adianta, tem que ser constante. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz. Esse pensamento tem que ser constante, né? Um dia, quando está no aperto, que lembra, eu sou filho de Deus. Isso não vai resolver. Uma das coisas que ajudam muito na Seichonoye é entender esse conceito de matéria não existe. A matéria não existe significa que tudo é criação da mente, as coisas fenomênicas que é projeção da mente, é criação da mente humana, ou seja, não existe como realidade. Então, isso aqui tudo é ilusão. Pensar que existe aquilo que não existe, é ilusão. Quando você entender que tudo isso é projeção da mente, ou seja, uma coisa que realmente não existe, você não briga com o fenômeno. Não briga, nem quer ficar querendo mudar o fenômeno, não ficar apegado às coisas fenomênicas. Então, isso acontece lentamente. A Thais disse que ela estava ficando mais vulcana. E é exatamente isso que acontece. Eu não sei se todo mundo assistiu os filmes de ficção científica do Star Trek, ou o Vulcano é um povo do outro planeta alienígena que vem ajudar os terráqueos. E o Vulcano é extremamente insensível para ele vive esse mundo. Então, ele não liga para as coisas que acontecem aqui. Sempre quer tomar decisão lógica, fria, sem ser afetado pela emoção. É mais ou menos isso que acontece. Seichanoye não cura a doença, não cura problema, não apaga os problemas, não combate a pobreza nem sofrimento. Seichanoye faz desaparecer aquilo que não existe, ou seja, aquilo que é da criação mental. Ou seja, se você mudar a mente, muda o efeito. Fazer desaparecer aquele que não existe, a melhor coisa é não ligar para a coisa que está acontecendo, que é a imagem falsa criada pela ilusão. Se você não ligar, ela vai desaparecer e vai aparecer nova cena que você criou, tá? Mais uma vez, livre-arbítrio. Se você não criar nova cena, não vai aparecer. O filme tem que avançar, mas quando o filme avançar, você tem que dizer qual que é a cena que você quer que apareça. Senão, não vai aparecer. Essa é a complicação do tal do livre-arbítrio. Pela conscientização da verdade, conseguiremos manifestar cabalmente a força cósmica, a força da vida que existe em nós. Alcançar a conscientização da verdade e compreender do fundo do coração que tudo é bem, tudo é divino e que nossas palavras têm o poder de comandar o nosso destino. E foi o que o exemplo do centurião, quando se dirigiu a Jesus Cristo. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Dize, porém, uma só palavra e o meu servo será curado.
Ele tinha fé absoluta que se Jesus falasse qualquer coisa seria curado. Então ele disse: eu também sou o homem que comanda o soldado. Digo a um, vai, e ele vai. Venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Portanto, ele queria que Jesus dissesse: servo, você está curado. Jesus respondeu: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vá, a tua fé curou o teu servo. Ao dizer aquelas palavras, o centurião, sem o perceber, está expressando o poder de quem conhece a verdade. Tornar consciente do poder da confiança absoluta em Deus. Tornar consciente do poder da confiança absoluta em Deus. É isso que tem que ter. Você ter, tornar consciente do poder da confiança absoluta em Deus. É isso que faz cruzar o portal da fé. É confiar no poder absoluto de Deus. Para alcançar a conscientização da verdade, não basta conhecer intelectualmente a perfeição da vida. Precisamos ir além do conhecimento intelectual através da fé. Foi que o professor Masaru Taniguchi ensinou para o professor Kawata. Certa vez, mestre me ensinou como alcançar o mundo de So, mundo de Deus, reino de Deus. Kawata, para manifestar no mundo fenomênico tudo que existe no reino de Deus, você deve obrigatoriamente passar pelo portal do nada, que é o ponto de encontro entre o mundo de Deus e o mundo fenomênico. Aqui tem um ponto de encontro. A fé faz cruzar o portal do nada. É o centurião, tinha confiança absoluta no poder de Deus, ou no poder de Jesus Cristo. Portal do nada, o ponto zero, que diz matéria não existe, fenômeno não existe, doença não existe, pobreza, sofrimento não existe. Passando por ela, manifesta neste mundo o Filho de Deus perfeito no mundo do Dissol. Então, o que tem que fazer é isso. Como fazer? Através da fé. Fé é o elemento essencial. Sem fé, religião sem fé não existe. A manifestação da perfeição da vida, conforme aquele modelo desenhado na mente, a força vital promove reconstituição da parte lesada, no caso da pessoa que está com um problema no corpo, em algum organismo. Exatamente, nós temos dentro de nós o arquétipo perfeito. Se você ativar a força da vida vai trazer esse arquétipo perfeito, o projeto, o homem, ser humano perfeito, e vai reconstituir utilizando as células socorristas. Então, esse é o processo que acontece. As células enfraquecidas se reavivam e se renovam e passam a executar a tarefa de regeneração do organismo. Portanto, não existe doença que uma fé realmente intensa não consiga curar. A fé é o elemento essencial para o êxito. A força da fé faz manifestar o Dissol. Dissol é o projeto original, a ideia, a origem do ser humano, que está dentro do ser humano, que está em todas as células do corpo humano, que na ciência traduz como DNA. Tenha fé intensa e fervorosa, mesmo quando escuras nuvens da enfermidade envolverem sua vida. Se você perseverar na fé, conseguirá recuperar a saúde. Saúde ou qualquer coisa. Você é filho de Deus e, ao desejar a saúde perfeita, não estará buscando algo contrário à vontade de Deus.
Você é filho de Deus, ao desejar felicidade, não estará buscando algo contrário à vontade de Deus. Você é filho de Deus, e ao desejar recursos materiais, não estará buscando algo contrário à vontade de Deus. Tenha fé. Jesus Cristo disse: a Deus nada é impossível. Faça tudo que está ao seu alcance da força humana e depois, com fé, entregue-se na mão de Deus. E é a parte complicada, às vezes a pessoa não consegue fazer. Deus salva só aquele que se salva. Primeiro você tem que mostrar que tem vontade, que está afim, que quer aquilo. Deus respeita aquilo que chama livre-arbítrio. Você primeiro tem que mostrar que está afim de receber a ajuda de Deus. E para isso você tem que fazer tudo que está a seu alcance da força humana. E depois, com fé, entregue-se nas mãos de Deus. Primeiro tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Pode parecer que está lutando contra o fenômeno, meio contraditório, mas você tem que mostrar que a sua vontade é essa. Se você fizer isso, vai vir uma ajuda inexplicável e vai vir uma solução. Meditação Shinsokan, então, é o meio que Deus ensinou para cruzar o portal do nada. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e penetro no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano do infinito amor de Deus, é o oceano da infinita vida de Deus, e assim por diante. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou revigorado, sou revigorado. A única coisa que tem que fazer com fé. Né? Fé é encontro com Deus. É aquilo do centurião. Você tem que confiar, ter confiança absoluta no poder de Deus. Só que, ultimamente, na Seichoné, passou a ser pedido Sokan. Parece que está com problema, faz Shinsokan. É o que fazem, por isso que vira receita de remédio. Bula de remédio, não é isso. É o momento que você vai atravessar diariamente o portal do nada, entrar no mundo de Deus, encontrar com Deus e voltar revigorado. O resumão de tudo que a gente viu esse ano foi isso. Pelo menos no tempo eu acertei. Pensei na minha cabeça, preciso terminar 20 minutos antes. Aquilo que você pensa dá certo. A realidade, o que eu queria ver com vocês é uma coisa que eu tenho dúvida, né? Está adiantando alguma coisa para vocês o curso, a caminhada da prosperidade? Estão sentindo que estão evoluindo? Estão aprendendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu, da minha parte, para mim está servindo muito, porque eu aprendo muito. Então, para mim é ótimo. Agora, eu não sei para vocês, né? Realmente eu não sei. Claro, avaliar é um pouco difícil avaliar, porque não é uma avaliação do ponto de vista material. Né? Eu consigo avaliar, porque se eu comparar aquilo que eu sabia no início do ano e que eu sei agora, acho que eu aprendi alguma coisa. Se isso traduziu na vida real, é um pouco difícil de avaliar materialmente, a não ser que você tenha uma mudança muito brusca no mundo material, né? Não é o meu caso, até porque acho que eu não procuro mais isso, então essas coisas não acontecem. Então,
ela tem uma certa estabilidade, então não tenho como avaliar materialmente, fenomenicamente, se eu melhorei ou piorei. Bom, não piorei, pelo menos isso. Mas não dá para dizer que eu melhorei, então não dá para avaliar assim, fenomenicamente, materialmente, mas espiritualmente, pelo menos conhecimento intelectual, acho que eu tenho mais. Na vida prática, não sei dizer se isso está adiantando ou não. Creio que está, né? Porque quanto mais você tem base espiritual, você é estável, né? A grande questão é que a verdadeira salvação é aquela que você não sabe que você foi salva, né? Não tem mérito nenhum e entrar no meio da confusão, no meio do tiroteio, ajoelhar no chão e falar que foi salvo por Deus. Isso não tem mérito nenhum. O mérito é você nunca ser envolvido em confusão. Então, não tem como avaliar. A verdadeira salvação é aquela que você não sabe que está sendo salvo. Eu devo estar sendo salvo, mas eu não sei avaliar. E o que eu queria saber de vocês é, quero que conte alguma coisa, se está adiantando ou não, progrediu ou sente progresso, consegue avaliar, enfim, não sei. Às vezes eu tenho a impressão que não está servindo para nada, sei lá. Bom, finalizamos, professor. Então, muito obrigado, um final de ano ótimo para todos, Natal, Ano Novo feliz, e vamos nos encontrar ano que vem. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada a todos. A todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.